Bom dia a todos. Quero agradecer a todos pela presença aqui no Semeador. Hoje nós temos a palestra do Sr. Pedro Pedrosa. Eu quero fazer um convite a vocês, a todos, a participarem das nossas lives, tanto no Instagram, como no Facebook, como pelo YouTube. E também quero convidar a vocês a acessar o site cas.org.com.br ou no próprio site do Semeador e lá verificar a nossa casa, o CAS, ele ainda continua fazendo as assistências ao pessoal da Fazendinha e região. Então, aqueles que puderem nos ajudar com as doações, tanto de alimento quanto de higiene, a gente vai ficar muito feliz e a gente vai poder ajudar muito mais pessoas, tá bom? Eu vou fazer a nossa prece de abertura e logo em seguida o Sr. Pedro entra para fazer a palestra para a gente. Vamos serenando nossos corações, elevando nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Deus por esse momento, a espiritualidade que se faz presente, aos amigos que estão aqui para assistir essa palestra. Vamos agradecer a Deus por poder nos proporcionar a levar esse momento a todos vocês. Vamos envolver o Sr. Pedro em muita luz, em muito amor, proporcionando a ele essa palestra com muito amor, com muita harmonia. Muito obrigado, meu Pai, por essa manhã. Que assim seja, graças a Deus. Por favor, Senhor. Bom dia a todos. É com alegria imensa que hoje estamos reunidos nesse domingo, felizes por podermos compartilhar nesses momentos em que, quando se fala em Jesus, nada mais é do que momento agradável em que nós relembramos as nossas potencialidades divinas existentes dentro de nós. No que pese o momento que nós estejamos passando agora, sabedores que somos, que faz parte de um processo natural do mundo em que vivemos, que é o mundo de expiação e provas, não que isso represente para nós sofrimentos, amarguras, uma série de dificuldades. Se assim, quando olhamos, estabelecemos em nós uma condição totalmente diferente daquela oriunda quando o Pai nos ensejou a potencialidade de crescer e de evoluir. Mas esses momentos naturais acontecidos sempre, em todas as épocas, é que nos elevam o sentimento e a fé registrada no Pai Celestial, que não nos abandona. Mas são momentos de evolução, momentos de crescimento e de aprendizado, de solidariedade em que nós estamos reunidos. Nós precisamos, antes de mais nada, de adentrarmos ao tema que nós vamos conversar, é preciso que nós observemos as nossas atitudes, principalmente nas redes sociais, quando nos deparamos com esta ou aquela notícia. E aí multiplicamos, às vezes, sem o cuidado necessário de que outras pessoas acessarão e talvez não tenham o mesmo equilíbrio, não tenham a mesma condição de tomar conhecimento, ler certas notícias e com elas, às vezes, depreciarem ou diminuírem a sua potencialidade divina. Por isso é importante que as boas notícias sejam sempre colocadas, o outro lado seja sempre visto. Se o momento atual é o momento necessário para que nós possamos refletir um pouco, entender de que a nossa fé ela é imorredora. Só para que a gente não passe por isso, vamos relembrar um pouco a Revista Espírita de 1865, quando
Kardec faz algumas colocações a respeito naquele momento em que Constantinopla passava, hoje Istambul, passava por um processo de cólera. E alguém escrevera para Kardec naquela época e fez um comentário, dentre outros, bastante interessante. Ele disse assim: aí só falta uma coisa, as feras do circo, o que já é um progresso. Dizia ele que de todas aquelas malquerências, de todas aquelas palavras, às vezes, desconjuntadas, complicadas, que faziam a respeito, por exemplo, daquela época dos espíritas, em que eles diziam que eles eram um dos que contagiariam as pessoas em função daquela dicotomia, daquela diversidade que havia das religiões. E nós, nessa observação, somos às vezes pegos de surpresas, com comentários quando vemos atitudes de pessoas, dizemos assim: perdoe-me a expressão, é o Zé Polvinho, ou outras conotações, às vezes diminutivas, que não nos levam a nada e que diminuem, por exemplo, o nosso propósito ou criam um obstáculo ao nosso propósito verdadeiro da nossa vida, o que traz a lição de hoje, que é o auxílio. Todos nós somos cooperadores uns dos outros, auxiliamos uns dos outros. Se não podemos de uma maneira, podemos de outra. Às vezes nós achamos que não temos com o que contribuir, mas o silêncio é uma contribuição. O calar uma palavra, às vezes, que possa trazer alguma situação constrangedora para alguém, é uma contribuição. Não digo nem da prece, porque a prece é o ponto alto da nossa potencialidade divina. Mais à frente, nesse mesmo comentário, ele diz uma coisa interessante. Digo isto tanto mais quanto foi constatado aqui e alhures que o medo é o princípio mais perigoso da cólera. Como a ignorância, infelizmente, se torna uma fonte de contágio. Esse comentário dizia ele que esse medo, esse temor, faria com que as nossas forças diminuíssem, os nossos pensamentos ficassem conturbados e, consequentemente, o nosso metabolismo não gerasse o equilíbrio necessário ao corpo. E falar a ele do medo da morte. Mais à frente ele traz e faz menção ao livro Céu e Inferno, sobre o capítulo Temor da Morte. E que os espíritas muitas vezes tinham um equilíbrio maior em função disso. Não que o Espiritismo pudesse trazer uma série de situações, mas não, porque a compreensão da nossa posição, a compreensão de Deus nos traz um reconforto maior. E ele ainda continua, né? Ele continua lá na frente. A cólera é uma das causas que não tem como particularidade levar senão um número maior do que cada um individual. O que nós estamos habituados, o que nós estamos acostumados, é com a particularidade de um só pessoa. Quando há uma situação qualquer complicada, sabe, um desastre, alguma coisa, nós já ficamos constrangidos. Isso nos alimenta muitas vezes a solidariedade. Mais à frente, fechando um comentário, ele diz que essa proposta, por exemplo, que traz o céu e o inferno sobre o não temor da morte nesse aspecto, pelo acreditar que o Espírito é eterno, ele diz assim: segue-se daí que não devemos negligenciar as precauções necessárias, baixar a cabeça ante o perigo, de modo algum. E ele prossegue mais à frente, nos explicando que nós temos a obrigação de cuidar desse nosso corpo. Porque esse é o nosso corpo, é que vai nos propiciar oportunidades de aprendizado, de crescimento. Não é saldamento de dívida, porque muitas vezes nós imaginamos que a nossa reencarnação é para a gente pagar a dívida.
Que graça tem um negócio desse? Nenhuma. Eu não acho, né, que a gente deva vir aqui pagar dívida. Eu não acho. Mas nós viemos buscar a compreensão. Claro que dentro do nosso processo reencarnatório, preexiste ali aquelas condições que precisamos nos defrontarmos para equilibrar, por exemplo, os equívocos nas vidas anteriores. Mas isso não são castigos, né? Quando a gente às vezes imagina que o são, ou dificuldades que nós possamos defrontar. Da maneira como nós encaramos. Sabemos que Deus não nos coloca nada acima da nossa condição de suporte, não de suporte, mas de suplantar, para que nós possamos entender. Por isso esse momento é um momento de reflexão. Aprendemos de que são dificuldades que a gente tem, passageira, relativa ao mundo, ainda de expiação e provas, e que estão nos dotando da capacidade de almejar ao mundo de regeneração, que já estamos nele. Às vezes pensamos assim: será que eu sou merecedor do mundo de regeneração? Veja como nós imaginamos a nossa pequenez. Será que eu sou merecedor? Ora, se o mundo de regeneração fosse caber tão somente pessoas maravilhosas e bondosas, não ia ter ninguém. Então é preciso imaginar que o mundo de regeneração são etapas que nós vamos construindo pela nossa potencialidade divina de cada um de nós, seja em que mundo nós estejamos inseridos, seja no mundo primitivo, seja no mundo de expiação e provas, em que nós vamos construindo a nossa evolução passo a passo, ou seja, passo a passo, em função da nossa capacidade em que Jesus nos concitou. Quando ele diz assim: sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Observe bem, o verbo sede é imperativo. Significa o quê? Que você é ou você é. Então essa proposta de engrandecimento, essa proposta evolutiva, esse crescimento interior é imanente, é inerente a cada ser humano. Vou dizer ser humano porque estamos estagiando neste mundo, mas em cada espírito. Em cada espírito. Para que a gente possa crescer. Então já estamos no mundo de regeneração, se assim o quisermos. A proposta é nossa. Como se a felicidade, por exemplo, ser feliz, é uma conquista, no que pese os problemas que nós estejamos vivendo. Então, para encerrar esse assunto, do dia que nós estamos dizendo, é preciso observar bem as nossas atitudes. Sejamos amorosos para conosco mesmos. Quando dirigimos a nós, por exemplo, alguns ressentimentos, busquemos antes de verbalizá-los, de externá-los, mesmo que seja em pensamento, em preocupações às vezes descabidas, fechamos-nos em nós e observemos e peçamos a Deus para que Ele possa nos auxiliar na compreensão dos momentos que nós estamos passando. Ao termos notícias de alguém, ou recebemos alguma mensagem de alguém, fechemos-nos em nós e façamos uma prece para que aqueles que ali estão possam ter força suficiente para perceber em si o remédio necessário, que é Jesus. Por isso é importante. Na lição de hoje, que não vem separado disso, que é a lição número 17 do livro Vinha de Luz, e aqui eu faço uma observação importante para nós. Sempre que nós tivéssemos, ou seja, melhormente falando, seria interessante que nós tivéssemos sempre o costume e o hábito de pela manhã fazer uma leitura de uma página, de um livro que nós entendamos que seja o melhor para a nossa compreensão, para que a gente possa aliviar os nossos sentimentos, retrair-nos de certas coisas que, por exemplo, possam nos levar, às vezes, a um constrangimento demorado. E aqui tem auxílio eficiente. E veja o que Emmanuel traz.
de Mateus 5:2, capítulo 5, versículo 2. Ele diz assim: e abrindo a sua boca, ensinava. É uma passagem de Jesus, quando Jesus profere o sermão da montanha. Jesus traz para nós esse ensinamento extraordinário. Traz ali o conhecimento, por exemplo, da reencarnação, que já existia desde muito. Mas ele traz esse ensinamento da reencarnação. Traz ali no capítulo 5 do Evangelho, também, do Evangelho segundo o Espiritismo, também uma mensagem extraordinária. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Vejam a importância de todo esse capítulo para que a gente possa compreender verdadeiramente a nossa capacidade de interagir conosco mesmo, que é o consolo que Jesus nos oferece. Nessa lição, Jesus traz uma série de contratempos, série de situações que nos coloca, por exemplo, para observar, na observação desses fatores da sociedade. Pessoas que, por exemplo, adentram ou conseguem algumas posições sociais, esquecem daqueles. É esse o cunho de que traz essa lição. Quando nós olhamos isso, que ele diz que raramente, Emmanuel comenta que raramente são aqueles que, por exemplo, olham aquelas multidões que estão necessitadas. À primeira vista da leitura, a gente parece que o mundo poderia estar complicado, que as pessoas não tinham um olhar melhorado para aqueles que necessitam da compreensão e da ajuda. Mas é preciso dizer de que Emmanuel nos faz essa observação para que nós entendamos as nossas capacidades, para que a gente possa vivenciar a vida como ela deve ser vivida, como ela deve ser vivenciada, sempre com muito amor, sempre com muito carinho, principalmente nos lares, onde aprendemos a ler através do ensinamento já recebido em encarnações anteriores e na espiritualidade, as ações que devemos ter com relação às nossas vidas. E disso nós trazemos um aprendizado. Vamos relembrar um pouco a primeira lição que recebemos de Moisés. Moisés nos traz uma lição de Deus único, onde nós militávamos no politeísmo ou de vários deuses, e da justiça, quando ele nos ensina, através dos seus mandamentos, ao cumprimento de certas atitudes forçadas para que nós pudéssemos ali refrear, por exemplo, a nossa condição ainda beligerante. Aprendemos um bocado. Aí tem um dado interessante, digo eu, daquela passagem onde é apresentada a Jesus uma mulher que havia adulterado. E aí Jesus, naquela passagem que todos nós conhecemos, aponta: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos foram embora. Mas veja como Moisés ali, naquele momento, na instrução que ele dava a nós todos naquela época, era interessante. Vivíamos uma época patriarcal, onde o homem era o senhor de tudo, onde esse homem comandava tudo, tinha o direito a tudo, até mesmo de dizimar as famílias. E não havia condição de dizer a este homem que ele deveria mudar, porque a ele estava ainda dentro dele aquele sentimento de mandatário. Mas Moisés, na sua sabedoria inspirada pela espiritualidade, então estabelece esta lei para que a mulher pudesse, por exemplo, reagir, porque também ela estava constrangida ao aceite daquela condição. E é por ela, pelo sentimento maravilhoso da mulher, que na reação começa então a estabelecer-se aí uma mudança para que nós pudéssemos adentrar numa nova situação, que é a situação de Jesus, que nos traz o quê? O amor, um amor incondicional, para que nós pudéssemos entender. E o amai aos vossos inimigos. Ficou difícil, não ficou? Claro que ficou. Não bateu, levou, no olho por olho, dente por dente. Estamos agora diante de amar os nossos inimigos. Como nós íamos estabelecer isso em nós? Através, então,
das bem-aventuranças, Jesus nos conduz ao ensino, nos conduz ao caminho para que nós possamos aprender e aprender a vida como ela deve ser vivida, o amor como ele deve ser distribuído. É no nosso comportamento do dia a dia, é nos nossos atos do dia a dia que nós vamos aferir a nossa conduta em relação à sociedade. Nós somos felizes, nós somos pessoas maravilhosas, nós somos pessoas auridas do Pai, trazendo em si essa potencialidade e podemos fazer a diferença. Os ensinamentos, quando ele diz ensinai, o ensino não só está naquilo que nós podemos dizer, ofertar, esclarecer, mas no ouvir, no calar, no sorrir, no estabelecer em nós uma conduta melhorada. As dificuldades enfrentadas neste mundo de expiação e provas trazem para nós a condução de o bem ver e o bem existir. É nesse ponto em que Jesus abre a boca e ensina aquela multidão que a chegar a si. E ele diz: aquela multidão chegou-se a ele. Que esta multidão também se achegue a nós, mesmo que seja a multidão individual, se assim nós possamos nos referir, de um ente querido dentro do nosso lar. De um ente querido que muitas vezes possa nos trazer, às vezes, uns constrangimentos em função ainda das dificuldades que nós nos encontramos e nos relacionarmos. Faz parte da nossa vida, de todo o ensinamento, de todo esse processo de evolução. A doutrina espírita nos traz que nós fomos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis. E para isso precisamos contribuir para que nós possamos compreender e aprender as virtudes divinas, como já o dissemos, que recebemos, os talentos que recebemos do Pai, distribuindo assim este amor incomensurável para que nós possamos viver. Palavras como infelicidade, como isso não tem mais jeito, esse mundo não tem mais jeito, são palavras que nós devemos nos abster de proferi-las, porque isso seria uma negação do próprio ser individual que o somos. Não dizemos nem de Deus, mas representa ou reflete a nossa falta de fé. Quando temos fé em Deus, nós acreditamos de que nós somos capazes de tudo. Recentemente, diante de uma série de situações, buscando explicar, por exemplo, essa conduta que a gente tinha de dificuldades, como vencer as dificuldades, traçaram um tema interessante. A ciência trouxe um tema para nós, que é o tema da resiliência, que é a capacidade que algumas coisas têm de voltar à sua condição natural ou original. Essa resiliência, se nós pudéssemos trazer para nós, seria voltar ao nosso natural. Qual seria o nosso natural? Se trazemos em nós, dentro de nós, toda essa potencialidade divina de amor, somos criados pelo Pai. Momentaneamente podemos dizer que ainda nos falta, as qualidades essenciais para o entendimento e a compreensão. Mas não nos falta a vontade e o querer, desde o momento em que Jesus nos diz do ser perfeito. A decisão é nossa. A decisão é nossa de poder explicar àqueles que estão ao nosso lado que a essência divina vige dentro de nós. E que o momento inadequado ou o momento complicado que vivemos faz parte do aprendizado e que podemos diferenciar-nos diante de tudo isso, auxiliando-nos e auxiliando aqueles que, porventura, possam estar constrangidos neste momento. Não multiplicando situações complicadas ou refazendo si mesmo de situações que às vezes nos levam a um caminho que nós mesmos não sabemos como sair.
Deus nos favorece, Jesus nos favorece com as lições. E o Espiritismo nos ajuda, a doutrina espírita nos ajuda. Os evangelhos nos encaminham. Uma leitura, e aqui nós fazemos um adendo, uma leitura pode levar-nos ou trazer-nos a um conforto. E nós às vezes nos perguntamos, como é que uma leitura pode nos trazer? E eu digo assim, falo eu, né? Que como funciona, como é que funciona? Nós diríamos assim, qual é a linguagem dos espíritos? O pensamento, todos nós sabemos, que a maioria o sabe, mas é o pensamento. Como é psicografado o livro? O livro é psicografado através do pensamento do espírito que passa para o espírito do médium. Como é que ele fala ao médium? Como é que Emmanuel transmitiu ao Chico, por exemplo, essas palavras desse livro extraordinário e todos os outros que nós conhecemos? Ele não verbalizou, mas ele passou o sentimento daquilo que ele queria dizer e Chico grafou, decodificou aquele sentimento em letras para que nós pudéssemos ler. Então, a partir do momento que nós estamos lendo uma lição ou o Evangelho, nós extraímos dessa lição e do Evangelho aquele pensamento extraordinário que Emmanuel, os Espíritos nos trouxeram. E isso nos traz um reconforto, porque nos alivia e nos releva ou nos leva ao aprendizado que outrora nós já tivemos. Que nesta vida nós estamos relembrando aquilo que a gente aprendeu. E o Livro dos Espíritos nos traz claramente o seguinte, de que as leis de Deus estão gravadas aonde? Na nossa consciência. Se elas estão gravadas na nossa consciência, significa que na nossa consciência já está ali estabelecida todo o conhecimento da Bíblia, todo o conhecimento que nós já recebemos durante todas essas existências, porque somos espíritos milenares. Então essa relembrança é que nos traz o equilíbrio necessário para que a gente possa contribuir e buscar o ensinamento como Jesus nos coloca. Tem uma historinha interessante sobre a nossa, às vezes, a nossa proposta de auxiliar. Às vezes nós relutamos em auxiliar. Vamos dar um exemplo para a gente poder entender melhor. Se estamos às vezes no farol e alguém vem e nos pede uma ajuda, quando a gente vê de longe aquela pessoa se aproximar, às vezes nós temos um sentimento solidário. Até metemos a mão no bolso para tirar alguma coisa, algum auxílio para aquela pessoa, mas de repente pode nos assaltar um pensamento diferente. A mão esquerda observa e diz para nós, olha, ele vai gastar isso com alguma coisa indevida, ou com uma bebida alcoólica, ou com qualquer outra coisa. Olha, cara, olha o rosto dele, como está, pode ser uma pessoa que usa algumas substâncias ilícitas, alguma coisa desse tipo, e você ali, ainda desapercebido de si próprio, você então volta a mão no bolso. E nós diríamos assim, a exemplo daquilo que Chico nos trouxe em uma passagem. Chico estava passando com um amigo, e de repente uma pessoa embriagada passa pelo Chico e pede uma ajuda. Chico então tira do bolso um real, um valor, e entrega para aquela pessoa embriagada que ali o pedira. E o outro que estava do lado dele, um espírita, entre aspas, as palavras são minhas, ortodoxas, certinho, foi e disse, mas Chico, como é que pode tu, Chico? Não sabe que o homem está embriagado, que ele vai usar isso para beber, para tudo, que é ruim para ele? O Chico vira para ele e diz simplesmente o seguinte, no momento é o que ele precisa, é o que ele mais necessita. Portanto, não observemos as situações alheias, sob o nosso ponto de vista, às vezes apequenados. Se chegou até nós algo, se alguém nos concita, nos pede um auxílio, auxilie, ajude. Não se perca, às vezes, nas nossas dificuldades. E aí vem a história que nós íamos falar há pouco, que era Jesus, que soube que uma menina
estava extremamente adoecida no lar dela. Jesus então chama Pedro e diz: Pedro, vai lá e ajuda. Pedro saiu a caminho, rápido, feliz da vida, porque Jesus o havia pedido algo e ele ia servir a Jesus, ele ia esclarecer algo. E sai Pedro. Num caminho, Pedro se encontra com o pai daquela menina, bebericando em um bar. Mais à frente ele encontra a mãe em situação parecida. Quando ele adentra a casa, encontra o filho dele surrupiando o cofre do pai. Adentra a alcova, o quarto da menina adoecida, e ela o recebe com 7 pedras na mão. Pedro volta ali, dá meia volta, esbaforido, sai correndo e chega a Jesus, sem até respiração para falar com Jesus. E aí diz: Jesus, aconteceu isso. Depois que ele fala tudo, Jesus olha para ele e disse: Pedro, eu só pedi para você ajudar. Então esse momento é de reflexão, para que nós possamos nos auxiliar mutuamente, não agasalhar em nós, às vezes, situações constrangedoras, complicadas, deprimentes, ou palavras que nos levam a um constrangimento. É bom que nós escutemos, mas sabemos filtrar como Paulo nos ensina. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, podemos saber tudo para que a gente possa compreender e entender o verdadeiro sentido. E assim que Jesus o fazia, nos ensinamentos, nas explicações, a cada um que ele se encontrava. Mas alguém pode dizer: mas eu não sou Jesus. E aí eu faço uma observação. Há um trecho no Evangelho que diz assim: eu e o Pai somos um, dito por Jesus. E aí nós nos perguntamos: será que nós poderíamos nos enquadrar nessa situação em que Jesus diz: eu e o Pai somos um? Se nós fizéssemos essa pergunta, talvez a gente tivesse respostas contrárias, dizer: não, mas eu não posso nunca, Jesus é Jesus. Mas eu diria assim para todos nós: claro que podemos sim nos enquadrar nessa situação de Jesus. Quando? O problema é quando, em que momento. Todas as vezes que nós praticarmos o bem, nós nos enquadramos nessa situação, eu e o Pai somos um. Por isso, não refutemos em momento nenhum essas qualidades imorredoras que nós temos dentro de nós. Nunca recuemos da oportunidade de ajudar. De que maneira for, encontramos sempre uma maneira. Se não temos nada, simplesmente fechemos os olhos e digamos assim: Jesus abençoe. Somente isso, não precisa mais dizer nada. Apenas isso é o suficiente para que nós possamos emanar de nós todos esses eflúvios, todo esse sentimento de amor. Lembrando de que toda vez que nós pensarmos bem, nós estamos de uma certa forma asepsiando toda essa atmosfera fluídica. E aqui a gente abre um exemplo para a gente entender essas dificuldades com as quais Emmanuel retrata nesse livro. Um espírito, quando reencarna para buscar o seu reequilíbrio, passando as dificuldades necessárias para o seu processo evolutivo, reencarna num mundo em que essa atmosfera está extremamente complicada por tratar-se de um mundo de expiação e prova. Imaginemos o seguinte: são mais ou menos, hoje eu acho que 7 ou 8 bilhões, vamos arredondar para 7 bilhões de habitantes que estão aí. Os pensamentos são os mais complicados possíveis, sabemos disso. Com mais 3, 4, 5 vezes que Emmanuel também nos traz a notícia da crosta terrestre, que aqui a gente abre um parênteses. Quando nós falamos de humanidade, nós às vezes conceituamos só os encarnados, mas temos que também contar com toda essa população de espíritos desencarnados que aí estão. Essas vibrações todas, não maldosas de espíritos complicados, não, mas a avidez de buscar
o merecimento de um mundo melhorado, a avidez de buscar o seu merecimento, muitas vezes nos leva a tomar atitudes, a ter ressentimentos ou complicações, ou pensar, por exemplo, num problema, num momento em que você atuou de uma maneira desencontrada e levando todos aqueles pensamentos nessa atmosfera fluídica em que nós vivemos. Pois bem, o Espírito renasce nesse ambiente. Quando ele renasce nesse ambiente, com essa atmosfera, ele tem essa dificuldade para poder passar ou ultrapassar esses limites para que ele possa restabelecer-se. Por isso é que quando nos diz que nós somos co-criadores, é porque nós, ao estabelecermos em nós os bons pensamentos, as boas palavras, nós contribuímos para que essa atmosfera se faça melhorada e esses espíritos, ainda que tenham essa dificuldade de elevar-se, possam sentir uma atmosfera mais leve e possam extrair de si toda a essência divina ao vida do momento da sua criação. Por isso os nossos pensamentos precisam ser melhorados. A nossa conduta dentro dos nossos lares, com o nosso marido, com a nossa esposa. Não que o nosso marido, nossa esposa, porque a gente às vezes diz que essas pessoas que convivem são karmas. Eu coloco aqui entre aspas o karma do passado. Não funciona mais ou menos isso assim. Não é assim que as coisas funcionam. Às vezes a gente estabelece isso até para o nosso conforto. É fácil dizer, de explicar. É o meu caso, mas não é assim? É sim, mas não é isso. São companheiros que vêm ao nosso encontro com o objetivo único de nos fazer crescer, de nos ajudar ao crescimento mutuamente, para que a gente possa buscar esse entendimento, essa compreensão. Não há outra saída senão o amor. Por isso que Jesus, nesses ensinamentos, quando trazia aquela multidão, nos preparava, porque lá nós estávamos. Nos preparamos para que a gente pudesse adentrar a nossa condição melhorada. E o mundo de regeneração, que é preciso compreender, só para não deixar isso em branco, é o nosso mundo. Somos nós que construímos. Quem se regenera somos nós. O mundo às vezes nos agasalha em função de estabelecer toda essa atmosfera fluídica ao ida de nós mesmos, para que nós possamos vivenciar a verdadeira felicidade. Um ponto importante para que nós possamos compreender a nossa felicidade é que é uma conquista nossa. Não há infelicidade propriamente dita falando. São momentos que nós às vezes achamos de que não estamos bem e intitulamos isso de infelicidade. Se anular um contratempo, um constrangimento, qualquer tipo de situação, nós estabelecemos isso como rotina e aí ficamos aí reverberando em nós esse sentimento, essa vitimização que nos leva ao constrangimento e ao pequenamento das nossas forças. Diga para você, eu sou feliz, sabe? A gente sempre repete isso, sempre repete. Essa é uma história que eu sempre repito quando você pergunta para alguém como é que ela vai. Você vai todo satisfeito, todo feliz, perguntou, e como é que você vai? E a pessoa responde com toda aquela força que Deus me deu, estou indo. É uma tristeza, não é? Não é uma tristeza? Não dá vontade de dizer para ela, minha filha, tu já foi e tu não sabe, né? Porque como é que você pode dizer, estou indo? Ou se ela diz, como é que você vai? Vou mais ou menos. Aí você saiu de uma palestra num centro espírita ou de qualquer instituição, vem alegre, satisfeita, a pessoa responde, mais ou menos, aí você, para ajudar aquela criatura, você diz, mais para mais ou mais para menos? Aí ela responde, o que tu acha? Quer dizer, ela foge de si, da sua responsabilidade intrínseca de estabelecer todo o sentimento de amor e de ternura. Por isso é importante a gente observar que a nossa vida é uma vida de felicidade. Às vezes nós nos separamos com o dizer do Evangelho. A felicidade não é deste mundo. E nós imaginamos que só podemos ser felizes na espiritualidade. É cheio disso, mas não. Nós podemos ser felizes agora e sempre. Porque quem estabelece a felicidade em nós somos nós. Dentro da nossa condição e da nossa capacidade, nosso processo
evolutivo. Claro que a felicidade suprema, e é dito nos evangelhos, nos livros, de que onde tiver alguém sofrendo ou sofrido, não há possibilidade da gente almejar uma felicidade absoluta. Isso é verdadeiro. Tanto é verdadeiro que a história do Bezerra de Menezes, quando é elevado para um mundo melhorado, pede então a sua mentora para que Nossa Senhora possa ainda mantê-lo na terra, porque quando houvesse alguém sofrendo, ele gostaria de estar lá. Então veja, mas a felicidade da nossa condição podemos ser. Mas quando aparecer um momento de dificuldade, que o chão parece que se abre em nós, basta levar o pensamento e dizer: Jesus, me abençoa, Jesus, me ajuda. Esse é o propósito, esse é o ensinamento que Jesus nos dá e que o nosso propósito de crescimento vai buscar. A gente sempre diz, o tratamento em casa tem que ser mais amoroso possível, porque nem sempre a gente pode expressar tudo isso dentro de nós, e nós sabemos disso ainda. Mas aí, se a gente escorrega, pisa no tomate, como é que fica a situação? Não tem nenhum problema. Desde que nós reflitamos a posteriori, ou depois do ato, nós pensemos e reflitamos melhor. Podemos até não ter um comportamento melhorado, mas só o fato da reflexão já nos conduz a um processo de arrependimento e nos credencia a melhorarmos no momento propício, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Não há momento único para todos, cada um tem o seu momento, porque cada um registra em si um aprendizado, cada um registra em si uma vida ou uma tarefa a ser cumprida, e todos nós temos as nossas tarefas. Dentro do lar, temos as nossas tarefas como pai, como esposo, temos na sociedade temos nossa tarefa como cidadão, para que nós possamos compreender melhor. Ele falou que me pediram para que no final contasse uma história, né? A gente sempre conta uma história que a gente sempre repete, que é a história do urso, né? Que sempre nos pede para que a gente possa compreender. Essa história ela é interessante, porque ela traz para nós, às vezes, um comportamento que a gente tem de estabelecer pedidos até em função daquilo que Jesus nos diz: pede e obtereis, né? Pede e obtereis, para que a gente consiga, em compreender e estabelecer um pedido para que a gente perceba a resposta desse pedido. Ela sempre vem, mas é preciso que nós nos apercebamos dela, estejamos preparados para aperceber-se. Roden sempre diz que o pedir a obtereis seria como, Humberto Roden, seria como, por exemplo, você abrir uma janela da sua casa e o sol penetrar. Não seria, por exemplo, a abertura da janela que fez com que o sol adentrasse, né? Ou melhor, que criasse o sol, mas foi a abertura da janela que propiciou a entrada deste sol. Portanto, abra a sua janela do coração, estabeleça os seus pedidos, mas entenda de que o importante é a gente estar preparado para a nossa resposta. Um segundo só, 45, né? 45 é ao vivo, viu? Então é assim. Concluindo, ame mais, sorria mais e perceba que o valor do sorriso, ele é extraordinário. Mesmo que seja só uma abertura labial, ele pode propiciar alguém que ao longe observa você e possa estar em uma situação constrangedora e recebe aquela alegria que você externa, e aquilo seria como um ponto de partida para que ela pudesse encontrar-se a si própria e estabelecer o amor. Ame, independentemente de qualquer coisa, em todas as suas vertentes do amor, no reconhecimento,
no calar, no estabelecer em si um diálogo para com você mesma, para que você possa sentir essa potencialidade. Então eu pedi a história do urso, para a gente finalizar, é assim. O ateu estava passeando na floresta, e ele passeava na floresta, e aí, admirando a natureza, o balançar das folhas, o cantar, o marulhar das águas, o cantar das aves, e feliz da vida naquela brisa, e ele ia admirando tudo aquilo. De repente ele percebe um barulho um pouco mais intenso que vem às suas costas. Ele olha e vê, é um urso, que saltar das suas garras, as suas unhas, a boca aberta, vai em sua direção, correndo em sua direção. O ateu então, aturdido, temeroso, corre em desabalada carreira e o urso atrai. Chega um determinado momento que o ateu, ele está esbaforido, ele cai ao chão e o urso vem em sua direção. Ele então olha para cima e diz: Senhor, me ajuda. Nesse momento, congela tudo, acabam os seus barulhos. O urso, que estava em posição de ataque, recolhe as suas unhas nas suas patas, fecha a sua boca, ajoelha-se no chão. Há esse congelamento. E uma voz, antes tem uma voz, né? Uma voz então ecoa: você acredita que eu teria a condição de perceber que você se tornaria um cristão só porque você está em perigo? Aquele clarão e aquela voz, e aí então o ateu diz: Senhor, pelo menos torna o urso cristão. O urso, àquela hora, recolhe todas as garras, como dissemos, ajoelha-se ao chão, vira para cima e diz: Senhor, abençoai esse alimento que agora eu vou comer. Para a gente perceber que os nossos pedidos precisam ser endereçados com uma situação que a gente possa estabelecer em nós. Por isso, como mensagem final, nós dizemos assim: quando ele diz que Jesus nos ensina, ensinemos a nós a amar nós mesmos, porque o primeiro mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Que Jesus nos abençoe. Nesse momento, nós vamos agradecendo a Jesus por tudo que nos concedeste, Senhor, seja nos momentos das nossas vidas atuais, seja nos momentos das vidas anteriores. Concedeste-nos uma família que hoje estamos aqui buscando o nosso processo de compreensão e entendimento. E perdoa-nos, Senhor, se às vezes não compreendemos, não entendemos essas oportunidades que nos são dadas. Às vezes, Senhor, se temos um filho que comparece aos nossos lares, que trazem em si algumas situações complicadas, adentrando, por exemplo, a vício alguma coisa, perdoa-nos se nos sentimos muitas vezes pessoas desmerecidas por passar por essas dificuldades. Porque não entendemos, Senhor, de que ao invés de nos entendermos como desmerecidos, desesperançados, não compreendemos que somos pais especiais, que pela tua confiança entregaste-nos tua criação, um filho teu, para que com o nosso amor nossas orientações, nós pudéssemos contribuir para que esse crescimento se faça presente nesse companheiro que adentra o nosso lar. Se não nesta, Senhor, mas nas encarnações vindouras, mas que aqui planta-se a semente necessária para o seu próprio crescimento. Portanto, Senhor, abençoa-nos todos, abençoa os nossos lares, abençoa os governantes, Senhor, para que nós possamos estabelecer em nós uma comunhão de pensamentos em Ti e que a felicidade possa reinar em torno de todos nós. Que assim seja, graças a Deus.